O sangue ainda estava quente quando escorreu pelos dedos de Guilherme Ximenes. Ele não piscou, não tremeu. Apenas observou o corpo do pirata Krell tombar para trás, o crânio rachado como casca de ovo sob seus nós dos dedos. A criatura tinha 3 metros de altura, garras que rasgavam aço, mandíbulas capazes de esmagar ossos, e agora jazia no chão metálico da nave, morrendo com os olhos arregalados de puro espanto. Porque a última coisa que viu foi o olhar gelado de algo pequeno, rosado, frágil. Algo que deveria ser inofensivo. Atrás dele, Lady Shivanar respirava ofegante, as 4 mãos tremendo contra o peito prateado. Ela era uma Tixaari, 2,5 metros de músculos cobertos por escamas iridescentes, olhos cor de âmbar profundo, uma das 5 filhas do soberano do setor ocidental. Rica, protegida, criada entre sedas e promessas de poder. Jamais havia visto violência de verdade. Até hoje. Até ver seu bichinho de estimação se mover como algo saído de um pesadelo antigo, como uma lâmina viva, como a morte domesticada que agora voltava o rosto para ela com o mesmo olhar doce de sempre. Guilherme limpou a mão na calça rasgada, sorriu de canto e perguntou em voz baixa: "Está machucada, minha senhora?" E ela entendeu, finalmente, o que havia comprado 3 ciclos atrás naquele mercado imundo de Voshkaral. Não era um pet. Não era um adorno exótico. Não era uma curiosidade fofa para entreter suas amigas nas festas do palácio. Era um predador, um assassino treinado, um homem que, antes de ser acorrentado, usava um distintivo da Rota, a divisão mais temida das forças terrestres, aquela que entrava onde os outros não voltavam. E agora ele era dela. E qualquer um que tentasse tocá-la descobriria o que significa enfurecer um humano. Antes de continuar essa história, eu preciso te contar uma coisa. Esse canal foi desmonetizado. Isso mesmo. YouTube decidiu que histórias épicas sobre humanidade dominando o universo não são adequadas para anunciantes. Então, se você está curtindo esse conteúdo, se você quer mais dessas narrativas insanas, eu tenho um link na descrição. E meu Pix logo ali embaixo. Qualquer contribuição ajuda a manter esse canal vivo. E já que estamos aqui, deixa nos comentários de qual cidade você é e que horas são aí agora. Adoro saber quem está ouvindo essas lendas pelo mundo. Ah, e se ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho, ativa o sininho, deixa o like, porque o algoritmo odeia esse canal, mas vocês não. Voltemos à história da humanidade. Os mercados de Voshkaral não tinham lei. Ficavam em uma lua morta, orbitando um gigante gasoso vermelho, longe de qualquer jurisdição reconhecida, onde comerciantes, contrabandistas e senhores da guerra se encontravam para negociar coisas que não podiam ser vendidas à luz do dia. Especiarias proibidas, tecnologia roubada, armas biológicas e criaturas. Porque no vasto oceano estelar havia espécies que valiam mais presas do que livres. Guerreiros Kador, ferozes e leais. Dançarinas Serat, de pele translúcida e canto hipnótico. E humanos, os humanos, pequenos, frágeis, exóticos, perfeitos como troféus vivos para nobres entediados que queriam algo diferente para ostentar em seus salões. Guilherme Ximenes tinha sido capturado 6 meses antes, durante uma operação que deu errado nos confins do braço de Orion. Ele e sua equipe da Rota foram enviados para extrair um alvo de alto valor em território hostil, um cartel de traficantes que operava com tecnologia humana roubada. A missão fracassou. Seus companheiros morreram. Guilherme foi vendido como espólio de guerra, passando de mão em mão até acabar em uma jaula de contenção energética. Nu da cintura para cima, com correntes de plasma nos pulsos, enquanto uma voz metálica anunciava em 5 idiomas. Espécime humano, macho, 32 ciclos solares, resistente, dócil quando alimentado, preço inicial, 12.000 créditos galácticos. Shivanar estava lá por tédio. Suas irmãs tinham comprado Serat e Vailorian, criaturas belas e graciosas que dançavam e cantavam sob comando. Ela queria algo diferente, algo que suas amigas não tivessem. E quando viu aquele humano, baixo para os padrões galácticos,
olhos castanhos que pareciam calmos demais, músculos definidos mas não intimidadores, cabelo curto e preto. Ela sorriu. Que gracinha! Parecia um filhote, inofensivo, quase adorável. Ela ergueu a mão e deu o lance final. 28.000 créditos. O leiloeiro bateu o martelo holográfico. Guilherme foi dela. Nos 3 ciclos seguintes, ele viveu no quarto de hóspedes da ala leste do palácio Tiksari. Shiva o alimentava com comida alienígena que ele fingia gostar. O vestia com sedas ridículas que ele usava sem reclamar e o levava para festas onde outras nobres riam e faziam perguntas bobas. Ele entende o que falamos? Ele morde? Posso tocar? Guilherme sorria. Respondia em comum galáctico com sotaque carregado. Fingia ser burro, fingia ser manso, porque ele sabia algo que aquelas criaturas ricas e protegidas não sabiam. Paciência é uma arma. Observação é treinamento. E um dia, talvez, aquela jaula de ouro se abriria. Ou ele a abriria com as próprias mãos. Mas então veio o ataque. Shiva estava retornando de uma visita diplomática ao setor central, sozinha em sua pequena nave de luxo. Um erro que ela jamais cometeria novamente. 3 corvetas piratas Krell emergiram do hiperespaço ao redor dela, cortando suas comunicações, desabilitando seus motores com pulsos eletromagnéticos. Os Krell eram conhecidos por 2 coisas: brutalidade e lucro. Eles não matavam nobres imediatamente. Eles as sequestravam, torturavam até conseguir os códigos de acesso às fortunas familiares e depois vendiam os corpos para mercados ainda mais sujos que Voshkaral. Shiva travou a porta da cabine de comando e ativou o protocolo de defesa automático. Mas os Krell tinham cortadores térmicos e Guilherme estava do lado de fora, trancado no compartimento de carga como sempre, porque ela não confiava totalmente nele, perto dos controles, até agora. A primeira coisa que Guilherme ouviu foi o metal gritando. O casco da nave sendo perfurado por lâminas térmicas, o sibilo agudo do vácuo tentando sugar o ar para fora, e então o baque surdo de botas pesadas contra o piso. Ele estava sentado no compartimento de carga, de costas contra uma caixa de suprimentos, os olhos fechados, respirando devagar, meditando, lembrando, voltando mentalmente para os dias em que vestia o uniforme preto da rota, quando seu distintivo ainda tinha significado, quando suas mãos seguravam armas em vez de bandejas de frutas alienígenas. E agora, enquanto os invasores entravam na nave como uma praga, ele sentiu algo velho e familiar acordar dentro dele. Algo que Shiva nunca tinha visto, algo que ele tinha mantido adormecido porque não havia necessidade, até agora. Os Krell entraram em formação, 6 deles, todos armados com rifles de plasma e lâminas serrilhadas presas aos antebraços. Eles tinham pele cinza esverdeada, olhos pequenos e amarelos, mandíbulas protuberantes cheias de presas irregulares. Cheiravam a enxofre e carne podre. O líder apontou para a porta selada da cabine de comando e grunhiu em seu idioma gutural. 2 deles avançaram com os cortadores térmicos. Guilherme observou tudo através de uma fresta na parede divisória, imóvel, invisível, esperando. Porque um bom operador da rota nunca ataca primeiro. Ele espera o momento em que o inimigo se distrai, o momento em que a arrogância vira vulnerabilidade. E então ele age. O primeiro Krell morreu sem entender o que aconteceu. Guilherme saiu da sombra como um fantasma, agarrou a cabeça da criatura por trás e torceu. Um movimento seco, preciso, letal. O pescoço estralou, o corpo tombou. Antes que os outros reagissem, Guilherme já estava em movimento, pegando o rifle de plasma que caiu no chão e disparando 3 vezes em menos de 2 segundos. 2 Krell foram atingidos no peito e explodiram em vapores vermelhos e vísceras fumegantes. O terceiro tentou gritar, mas Guilherme enfiou a coronha da arma em sua garganta com tanta força que a traqueia colapsou. Silêncio. Apenas o som de corpos caindo. Apenas a respiração controlada de Guilherme. Os 3 Krell restantes estavam perto da porta da cabine de comando quando perceberam o que estava acontecendo atrás deles. Viraram-se em pânico, rifles erguidos,
mas já era tarde. Guilherme avançou como uma tempestade viva, desviando do primeiro disparo de plasma que passou queimando ao lado de sua cabeça, rolando no chão e disparando 2 vezes. Um tiro na perna, outro no abdômen. A criatura caiu de joelhos, uivando. Guilherme levantou-se em um movimento fluido, jogou o rifle vazio na cara do segundo Krell e avançou com os punhos cerrados. O golpe acertou o maxilar da criatura com tanta força que os dentes voaram pela cabine como pedras arremessadas. O último Krell era o líder. Maior, mais rápido, mais experiente. Ele não tentou atirar. Ele largou o rifle e avançou com as lâminas serrilhadas dos antebraços erguidas, rugindo em desafio. Guilherme não recuou. Ele desviou da primeira lâmina por milímetros, sentindo o vento do corte passar pelo seu rosto, e socou o flanco da criatura com tanta força que algo estalou lá dentro. Costelas, talvez órgãos internos. O Krell cambaleou, mas contra-atacou com a segunda lâmina em um arco horizontal. Guilherme abaixou-se, pegou o braço da criatura em pleno movimento, torceu o cotovelo para trás até ouvir o osso quebrar, e então, enquanto o Krell gritava em agonia, Guilherme socou repetidamente o crânio dele. 1 vez, 2, 3, 4. Até que o osso cedeu e o cérebro se espatifou contra o metal do chão. O silêncio que se seguiu era quase religioso. Guilherme ficou de pé no meio do carnificina, respirando fundo, o sangue alienígena escorrendo pelos seus braços, pelos seus punhos, pelo seu rosto. Ele olhou para as próprias mãos, mãos que Shiva achava delicadas, frágeis, adoráveis, e viu o que elas sempre foram: ferramentas de morte. Ferramentas que ele tinha aprendido a usar nas ruas sujas de São Paulo, nas operações da rota nos confins do espaço brasileiro, nas missões onde matar não era opcional, era protocolo. E agora, depois de meses fingindo ser um bichinho de estimação inofensivo, ele tinha feito o que fazia de melhor. Ele tinha protegido o que era seu. Ou melhor, quem era dele, mesmo que ela não soubesse ainda. A porta da cabine de comando destrancou com um clique eletrônico. Shiva emergiu lentamente, as 4 mãos tremendo, os olhos âmbar arregalados, fixos na cena de massacre à sua frente. Ela olhou para os corpos mutilados, para o sangue que pintava as paredes, para Guilherme, parado no centro de tudo, calmo como se tivesse apenas terminado de varrer o chão. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas um suspiro entrecortado, um gemido de espanto e medo, porque pela primeira vez na vida, Lady Shivanar, filha de soberanos criada entre luxos e promessas de poder, entendeu o que era estar na presença de um predador de verdade, e ele estava olhando para ela. Guilherme deu um passo à frente. Shiva recuou instintivamente, encostando-se na parede. Ele parou, inclinou a cabeça, e então, com a mesma voz suave que usava quando ela lhe oferecia comida ou lhe fazia perguntas bobas nas festas, ele perguntou em comum galáctico: "Está machucada, minha senhora?" As palavras eram gentis, o tom era gentil, mas havia algo por baixo, algo profundo, antigo, perigoso, algo que dizia: "Eu matei por você, eu morreria por você, e qualquer um que tentar te tocar vai descobrir o que significa enfurecer um humano." Shiva engoliu em seco, as escamas do pescoço arrepiadas, o coração batendo como um tambor de guerra, e ela sussurrou quase sem voz: O que você é?" Guilherme sorriu. Não foi um sorriso cruel. Não foi um sorriso ameaçador. Foi o mesmo sorriso que ele sempre dava quando ela o alimentava, quando ela o vestia, quando ela o mostrava para as amigas como um troféu exótico. Mas agora, coberto de sangue alienígena, com corpos despedaçados ao redor, aquele sorriso tinha um significado diferente. "Eu sou seu", ele respondeu simplesmente, "e você é minha, e qualquer coisa que tentar mudar isso vai acabar como eles." Ele apontou para os cadáveres Krell. Shiva olhou de novo para ele. E pela primeira vez desde que o comprou naquele mercado imundo, ela entendeu. Ela não tinha comprado um pet, ela tinha comprado um guardião, um assassino, um soldado de elite que fingia ser manso porque não havia ameaça.
mas agora havia, e ele tinha respondido da única forma que sabia. As corvetas piratas ainda estavam acopladas à nave de Shiva como parasitas grudados em um hospedeiro. Guilherme sabia que havia mais Krell do outro lado, provavelmente dezenas deles, esperando o sinal de que o sequestro tinha sido bem-sucedido, que a nobre estava capturada, que o resgate poderia ser exigido. Mas o sinal nunca viria, porque os 6 que entraram primeiro estavam mortos, e Guilherme não tinha intenção de deixar os outros vivos, não depois do que tinham tentado fazer, não depois de ameaçar ela. Ele caminhou até o painel de controle lateral, ignorando o olhar ainda atordoado de Shiva, e acessou os sistemas de segurança da nave. Seus dedos dançaram sobre os hologramas com precisão militar. Ele sabia exatamente o que procurar. Havia aprendido isso na rota, como hackear sistemas alienígenas, como desabilitar defesas, como transformar naves em armadilhas mortais. Shiva finalmente encontrou a voz. "O que você está fazendo?" A pergunta saiu trêmula, mas havia algo mais ali: curiosidade, fascinação, talvez até um lampejo de excitação perigosa, porque apesar do medo, apesar do choque, havia algo profundamente impressionante em ver aquela criaturinha que ela achava inofensiva se mover com tanta confiança, tanta autoridade, tanta letalidade. Guilherme não tirou os olhos da tela. "Estou terminando o que eles começaram", ele respondeu calmamente. "Eles atacaram você. Eles tentaram te sequestrar. Isso não fica impune. Nunca fica." Ele encontrou o que procurava: o sistema de controle atmosférico das corvetas acopladas. Com 3 toques rápidos, ele despressurizou as 3 naves simultaneamente. Do outro lado, o inferno começou. Alarmes gritaram nas corvetas Krell enquanto o ar era sugado para o vácuo, arrancando tudo que não estava preso: equipamentos, armas, corpos. Os piratas tentaram selar as comportas de emergência, mas Guilherme já tinha trancado os sistemas remotamente. Eles socavam as portas, gritavam em pânico. Alguns tentaram colocar os trajes espaciais, mas não havia tempo. Em menos de 1 minuto, as 3 corvetas estavam cheias de cadáveres flutuando, olhos congelados, sangue cristalizado nas paredes. Guilherme assistiu tudo através das câmeras de segurança com a mesma expressão neutra de sempre, sem remorso, sem hesitação. Porque na rota, ele tinha aprendido uma verdade simples: misericórdia é algo que você oferece aos inocentes, não aos que tentam ferir os seus. Shiva se aproximou devagar, as 4 mãos entrelaçadas contra o peito, os olhos fixos nas telas que mostravam os corpos congelados flutuando nas corvetas. Ela deveria estar horrorizada, deveria estar enojada. Mas em vez disso, sentiu algo diferente, algo quente e confuso se enrolando dentro dela, algo que ela não conseguia nomear. Era medo? Era admiração? Era desejo? Ela olhou para Guilherme de lado, para o perfil dele iluminado pelas luzes azuis do painel, para as manchas de sangue ainda frescas nos seus braços musculosos, para a calma absoluta nos seus olhos castanhos. E ela pensou: eu o subestimei. Todos nós o subestimamos, mas ele nunca nos subestimou. Ele sempre soube o que era. Apenas esperou o momento certo para nos mostrar. Guilherme desconectou as corvetas com um último comando. Elas se afastaram lentamente, mortas no espaço, destinadas a flutuar até serem engolidas pela gravidade de algum planeta ou estrela. Ele se virou para Shiva e finalmente a viu de verdade, não como a dona que o alimentava e o vestia, mas como algo mais complexo. Ela estava assustada, sim, mas também estava fascinada. Ele conseguia ver nos olhos dela, na forma como as escamas do pescoço arrepiavam, na forma como ela respirava mais rápido. E Guilherme, que tinha sido treinado para ler pessoas, para identificar fraquezas e explorá-las, entendeu imediatamente. Ela não tem medo de mim. Ela tem medo do que sente por mim. E isso mudava tudo. Ele deu um passo em direção a ela. Shiva não recuou dessa vez. Ficou parada, os olhos âmbar presos nos dele, esperando. Guilherme parou a poucos centímetros de distância, pequeno comparado a ela, frágil aos olhos de qualquer um,
mas agora carregando um peso que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Você me comprou, ele disse suavemente. Me colocou em uma jaula de ouro, me tratou como um brinquedo, e eu deixei, porque eu sabia que um dia talvez você precisaria de mim, e quando esse dia chegasse, você entenderia o que realmente comprou. Ele ergueu a mão, aquela mão pequena, rosada, delicada, e tocou levemente o braço dela. Shiva estremeceu. Não de medo, de outra coisa. Agora você sabe, Guilherme continuou, a voz baixa, mas firme. Eu não sou seu pet. Eu sou seu soldado, seu protetor, o que você quiser que eu seja. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Qualquer um que tentar te machucar vai encontrar o que aqueles Krell encontraram. E eu não vou hesitar. Não vou pedir permissão. Vou apenas agir. Porque é isso que eu sou. É isso que eu sempre fui. Shiva respirou fundo, as 4 mãos tremendo, mas dessa vez não de medo. Ela o olhou de cima, aquele humano pequeno e mortal que tinha acabado de massacrar uma dúzia de piratas sem esforço, e algo dentro dela, algo primitivo, algo que a educação nobre tinha tentado sufocar, acordou. Ele me pertence, mas eu também pertenço a ele. Ela estendeu uma das mãos e tocou o rosto dele, os dedos longos e cobertos de escamas deslizando pela bochecha manchada de sangue alienígena. Guilherme não se moveu, apenas esperou. E então Shiva, pela primeira vez desde que o conheceu, falou com ele, não como uma dona fala com um pet, mas como uma igual fala com outra. Você disse que é meu, ela murmurou a voz rouca, mas eu acho que eu também sou sua. Guilherme sorriu, aquele sorriso pequeno, perigoso, que agora ela entendia completamente. Sim, ele respondeu simplesmente, você é. E naquele momento, entre sangue e silêncio, algo mudou entre eles. Não era mais dona e pet, era algo diferente, algo perigoso, algo inevitável. Shiva retirou a mão lentamente, as escamas do pescoço ainda arrepiadas, os olhos ainda presos nos dele. O que fazemos agora? Ela perguntou, e pela primeira vez havia insegurança na voz. Não por causa da situação, mas por causa dele. Porque ela não sabia mais como agir perto dele. Não sabia se deveria comandar ou obedecer. Não sabia se deveria se afastar ou se aproximar. Guilherme olhou para o painel de controle, depois de volta para ela. Agora voltamos para o palácio, ele disse calmamente. E você conta para seu pai que foi atacada por piratas Krell e que seu companheiro te salvou. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com algo que poderia ser diversão. Ou você pode contar a verdade, que você comprou um soldado de elite humano achando que era um bichinho fofo. Escolha sua. Shiva quase riu. Quase. Mas o som que saiu foi mais um suspiro trêmulo, metade alívio, metade algo mais escuro. Eles não vão acreditar, ela disse. Ninguém vai acreditar que um humano, que você... Ela parou, procurando as palavras certas. Guilherme terminou por ela. Que eu matei 12 piratas Krell sozinho com as mãos nuas? Ele deu de ombros. Então não conte. Deixe que pensem que você teve sorte. Deixe que pensem que os piratas se mataram entre si. Ou deixe que pensem o que quiserem. Não importa, porque agora você sabe a verdade. E isso é suficiente. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao compartimento de carga, mas parou na porta e olhou para trás. Ah, e minha senhora, da próxima vez que sairmos eu vou com você na cabine de comando, não trancado no porão como bagagem. A viagem de volta ao setor ocidental levou 3 dias. 3 dias nos quais Shiva não conseguiu tirar os olhos de Guilherme. Ele voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Limpou o sangue, trocou de roupa, sentou-se no canto da cabine de comando como ela havia pedido, quieto e obediente. Mas agora cada movimento dele tinha um peso diferente. Cada olhar era carregado de significado. Cada silêncio parecia gritar verdades que ela tinha ignorado por ciclos inteiros. E Shiva, acostumada a controlar tudo ao seu redor, descobriu que não conseguia controlar os próprios pensamentos. Eles voltavam sempre para aquele momento,
para o sangue nos braços dele, para o sorriso calmo, para a promessa silenciosa: eu matei por você. E mataria de novo. Na segunda noite ela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cabine principal, olhando para o teto metálico, ouvindo o zumbido suave dos motores da nave. Pensou em como tudo tinha começado. O mercado de Voshkaral, o leilão, a risada das amigas quando ela mostrou sua nova aquisição. Um humano. Que desperdício de créditos. Mas ela tinha gostado dele. Gostado da forma como ele olhava para ela. Não com medo, não com subserviência cega, mas com algo mais sutil. Curiosidade, paciência. Como se ele estivesse estudando ela tanto quanto ela o estudava. E agora ela entendia. Ele estava estudando, observando, esperando. Como todo bom predador faz. Ela se levantou vestindo apenas uma túnica leve e caminhou até a cabine de comando. Guilherme estava sentado no chão, de costas contra a parede, os olhos fechados. Mas quando ela entrou, ele abriu os olhos imediatamente, não sobressaltado, não confuso, apenas alerta. Como se mesmo dormindo parte dele estivesse sempre vigiando. Shiva parou na entrada, as 4 mãos nervosas procurando palavras. Não consigo dormir, ela disse finalmente. Guilherme assentiu. Eu sei. Ela piscou. Como você sabe? Ele sorriu levemente. Porque eu te ouvi virando na cama por 2 horas. Porque eu te ouço respirar mais rápido quando pensa demais. Porque eu te conheço, minha senhora, melhor do que você imagina. Shiva sentiu o coração acelerar. Não de medo, de algo completamente diferente. Ela caminhou até ele e sentou-se no chão ao lado, as pernas dobradas, as escamas brilhando fracamente sob a luz azul dos painéis. Por que você nunca tentou fugir? Ela perguntou subitamente. Guilherme olhou para ela surpreso pela pergunta. Fugir para onde? Ele respondeu calmamente. Eu estava a anos-luz de casa, sozinho, sem recursos, sem aliados. Fugir seria burrice. Então eu fiz o que qualquer soldado faria em território inimigo. Observei, aprendi, esperei e descobri algo interessante. Ele fez uma pausa, os olhos castanhos encontrando o âmbar dela. Você não era inimiga. Você era complicada, rica, mimada, ingênua, mas não cruel, e isso importava. Shiva engoliu em seco. Então você ficou por minha causa? Guilherme hesitou, depois assentiu. Sim, e porque honestamente a comida era boa, e o quarto era confortável, e ninguém estava tentando me matar. Ele sorriu ironicamente. Até 3 dias atrás. Shiva quase riu, mas o som saiu trêmulo. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu não sabia o que você era, o que você é. Eu pensei que você fosse apenas... Ela parou, incapaz de terminar. Guilherme terminou por ela. Um bichinho de estimação? Ele não soou ofendido, apenas resignado. Eu sei, e tudo bem, porque você não poderia saber. Eu não deixei você saber. Esse era o plano. E qual é o plano agora? Shiva perguntou, virando-se completamente para ele, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia nomear. Guilherme a estudou por um longo momento, realmente estudou, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. E então ele disse com aquela voz baixa e firme que agora ela reconhecia como a voz de comando. Agora você decide. Você pode me manter como antes. Me trancar no porão, me vestir com sedas ridículas, me mostrar para suas amigas, fingir que nada mudou. Ou... Ele fez uma pausa, os olhos presos nos dela. Ou você pode me aceitar pelo que eu sou. Um soldado, um protetor, alguém que te pertence tanto quanto você me pertence, e ver aonde isso nos leva. Shiva respirou fundo, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. E se eu escolher a segunda opção? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Guilherme se inclinou levemente em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Então, tudo muda, ele respondeu. Porque eu não vou mais fingir ser manso. Não vou mais fingir ser inofensivo. Vou te proteger. Vou matar por você. Vou morrer por você se necessário.
mas em troca, ele ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, os dedos pequenos e humanos deslizando pelas escamas frias. Em troca, você para de me tratar como um troféu e começa a me tratar como um igual. Shiva fechou os olhos, sentindo o toque dele, tão diferente de qualquer toque que já tinha recebido. Suave, mas firme. Gentil, mas perigoso. Como ele. Eu não sei se consigo, ela admitiu, a voz trêmula. Eu não sei se sei como fazer isso. Guilherme sorriu contra a pele dela, os lábios roçando levemente as escamas do rosto. Então eu te ensino, ele murmurou. Como você me ensinou a sobreviver no seu mundo. Agora eu te ensino a sobreviver no meu. E antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, porque ele não sabia se ela aceitaria, se ela recuaria, se ela o repeliria. Mas Shiva não fez nada disso. Ela se inclinou para a frente e retribuiu, as 4 mãos encontrando os ombros dele, puxando-o mais perto. O beijo durou apenas alguns segundos, mas quando terminaram, Shiva estava tremendo, não de frio, não de medo, mas de algo completamente novo. Ela abriu os olhos e encontrou Guilherme olhando para ela com aquela intensidade quieta que agora ela reconhecia como sua. Isso muda tudo, ela sussurrou. Guilherme assentiu. Sim, muda. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, tentando entender o que estava sentindo. E então ela disse, com uma firmeza surpreendente, então que mude, porque eu não quero mais fingir que você é apenas um pet. Eu quero saber quem você realmente é, o que você realmente é. Guilherme sorriu, aquele sorriso pequeno, perigoso que agora ela amava e temia ao mesmo tempo. Então prepare-se, minha senhora, porque o que vem a seguir vai ser interessante. Eles passaram o resto da noite conversando. Pela primeira vez, Guilherme contou a verdade sobre si mesmo, sobre São Paulo, sobre as ruas onde cresceu, sobre como entrou na rota, sobre as missões que realizou nos confins do espaço brasileiro, sobre os horrores que viu e os horrores que cometeu. E Shiva ouviu tudo, fascinada e horrorizada ao mesmo tempo, descobrindo camadas e mais camadas daquele homem pequeno que ela tinha subestimado tão completamente. E quando o sol artificial da nave começou a clarear a cabine de comando, sinalizando o início de um novo ciclo, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não era mais dona e pet, não era mais nobre e escravo. Era algo diferente, algo perigoso, algo que o universo ainda não tinha visto. E quando a nave finalmente emergiu do hiperespaço, perto do Palácio Tixari, Guilherme Ximenes, ex-capitão da rota, ex-escravo, ex-bichinho de estimação, olhou pela janela para o planeta abaixo e pensou, isso vai ser divertido. O Palácio Tixari era uma fortaleza de cristal e metal que flutuava sobre a capital do setor ocidental, sustentado por campos antigravitacionais que faziam o ar ao redor tremer com energia. Tinha 300 andares, jardins suspensos, onde flores alienígenas brilhavam à noite, salões maiores que cidades inteiras e guardas armados em cada corredor, guerreiros Kador de 3 metros de altura, treinados desde o nascimento para matar qualquer ameaça. Quando a nave de Shiva pousou na plataforma privada, uma comitiva inteira a esperava. Suas 4 irmãs, dezenas de servos e seu pai, soberano Tixarvel, um titã de escamas douradas e olhos que pareciam capazes de queimar buracos na realidade. Ele era temido em 6 setores, comandava frotas que podiam vitrificar planetas, e agora estava olhando para a filha que tinha acabado de sobreviver a um ataque pirata com uma expressão que misturava alívio e fúria. Shiva desceu da rampa com Guilherme atrás dela, e o silêncio que caiu sobre a plataforma foi quase físico. Todas as cabeças se viraram, todas as conversas pararam, porque Lady Shivanar, sempre perfeita, sempre composta, estava coberta de sangue seco. Suas roupas estavam rasgadas, suas escamas tinham arranhões, e mais perturbador ainda, ela estava sorrindo. Não um sorriso social, não um sorriso educado. Um sorriso de alguém que tinha visto a morte de perto
e tinha saído viva do outro lado. Suas irmãs trocaram olhares nervosos. O soberano deu um passo à frente, a voz grave ecoando como trovão. Filha, o que aconteceu? Shiva parou diante do pai, erguendo a cabeça com uma confiança que ele nunca tinha visto antes. Fomos atacados, ela disse simplesmente. 3 corvetas Krell, 12 piratas. Eles cortaram nossos motores e tentaram me sequestrar. As irmãs ofegaram. Os servos murmuraram entre si. O soberano franziu a testa, os olhos deslizando para Guilherme, aquele humano pequeno, silencioso, que estava parado atrás de Shiva como uma sombra. E como você sobreviveu? Tixarvel perguntou, já suspeitando da resposta. Shiva sorriu mais abertamente agora. Meu companheiro me salvou. Ela fez uma pausa, saboreando o choque nos rostos ao redor. Ele matou todos eles, sozinho, com as mãos nuas. E depois despressurizou as corvetas e matou o resto. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Guilherme conseguia ouvir o vento batendo nas paredes de cristal do palácio. Então, finalmente, uma das irmãs, Shiva não lembrava qual, começou a rir. Um riso agudo, histérico, incrédulo. Você espera que acreditemos nisso? Que esse humano matou 12 Krell? Outras vozes se juntaram, rindo, zombando, incrédulas. Mas o soberano não riu. Ele olhou para Guilherme com uma intensidade que poderia derreter armaduras, estudando cada detalhe. A postura relaxada, mas alerta, os olhos calmos que não desviavam, as mãos soltas ao lado do corpo, mas prontas para se mover em um instante. E Tixarvel, que tinha lutado em 100 batalhas, que tinha visto 1000 guerreiros morrer, reconheceu algo naqueles olhos castanhos. Reconheceu um matador. Mostrem-me, o soberano ordenou subitamente, cortando as risadas. Mostrem-me os corpos. Shiva acenou com a cabeça e projetou um holograma, gravações das câmeras de segurança da nave. E então, todos viram. Viram Guilherme emergir das sombras como um fantasma e quebrar o pescoço do primeiro Krell. Viram ele disparar o rifle com precisão mortal. Viram ele avançar com os punhos e despedaçar crânios. Viram o último Krell, o maior, o mais forte, cair sob os golpes daquele humano pequeno que não parava, que não hesitava, que matava com a eficiência fria de uma máquina. E quando o holograma desapareceu, ninguém estava rindo mais. As irmãs estavam pálidas, os servos tinham recuado, e o soberano estava sorrindo. Impressionante, Tixarvel disse, a voz carregada de algo que poderia ser respeito ou ameaça. Guilherme não sabia dizer. Eu subestimei sua aquisição, filha. Esse humano não é um pet, é uma arma. Ele caminhou em direção a Guilherme, cada passo fazendo a plataforma tremer levemente. Parou diretamente diante dele, olhando para baixo, porque Guilherme era pequeno, ridiculamente pequeno comparado ao soberano. Mas Guilherme não recuou. Não abaixou os olhos. Apenas esperou, as mãos ainda soltas, a respiração ainda calma. E o soberano, pela primeira vez em décadas, sentiu algo estranho, respeito por algo menor que ele. Como se chama, humano? Capitão Guilherme Ximenes, ele respondeu em voz firme, sem adicionar honrarias, sem adicionar submissão. Apenas o nome, apenas a verdade. O soberano assentiu lentamente. Capitão, ele repetiu, testando a palavra. Da rota, presumo. Guilherme piscou surpreso. O soberano sorriu, um sorriso que mostrava presas afiadas. Você acha que eu não sei sobre as forças especiais humanas? Que eu não estudei seus métodos quando começaram a se expandir pelo espaço? A rota é lendária, brutalmente eficiente, sem piedade. Perfeita para operações que ninguém mais ousa realizar. Ele se inclinou levemente. E agora uma delas pertence à minha filha. Interessante. Shiva deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Guilherme. Não na frente, não atrás, mas ao lado. Ele não é apenas uma arma, pai, ela disse firmemente. Ele é meu companheiro, meu protetor. E qualquer um que tentar machucá-lo vai ter que passar por mim primeiro. As irmãs ofegaram novamente. O soberano ergueu uma sobrancelha. Ousada, ele murmurou.
Muito ousada, filha. Você sempre foi a mais comportada, a mais obediente. E agora está aqui, defendendo um escravo humano como se ele fosse... o quê? Seu igual? Shiva não hesitou. Sim, meu igual. E mais que isso, ele é meu. E eu sou dele. E isso não é negociável. O soberano ficou em silêncio por um longo momento, os olhos dourados alternando entre Shiva e Guilherme. Então, finalmente, ele começou a rir. Um som profundo, estrondoso, que ecoou pela plataforma como trovão distante. Bem, ele disse quando a risada diminuiu, parece que minha filha favorita finalmente cresceu e trouxe um predador para casa. Ele olhou diretamente para Guilherme. Você tem meu respeito, capitão. Poucos conseguem isso, e você tem minha permissão para permanecer ao lado de minha filha. Mas saiba disso. Se você algum dia a trair, se você algum dia a machucar, eu pessoalmente vou te caçar pelos confins do universo e arrancar seus ossos um por um. Entendido? Guilherme sorriu. Aquele sorriso pequeno, perigoso, que Shiva agora conhecia tão bem. Entendido, soberano, mas com todo o respeito. Se eu algum dia a trair, ela provavelmente me mata primeiro. Ele olhou para Shiva e havia algo nos olhos dele. Orgulho, talvez. Ou admiração. Ela é mais forte do que vocês pensam. Todos vocês subestimaram ela. Assim como me subestimaram. Mas agora nós dois sabemos o que somos. E qualquer um que tentar nos separar vai descobrir o que significa enfurecer não um, mas dois predadores. O soberano piscou, surpreso, e então riu novamente. Eu gosto dele, ele anunciou para ninguém em particular. Shiva, você pode ficar com seu humano. Apenas mantenha-o longe das minhas outras filhas. Não quero que elas tenham ideias. As semanas que se seguiram foram interessantes. Guilherme não foi mais trancado no porão. Não foi mais vestido com sedas ridículas. Não foi mais exibido como um troféu. Em vez disso, Shiva o apresentou formalmente à corte como seu companheiro. E a reação foi exatamente o que ele esperava. Choque, horror, indignação e, em alguns casos, curiosidade velada. As outras nobres olhavam para ele com uma mistura de medo e fascínio, perguntando-se como algo tão pequeno poderia ter matado uma dúzia de piratas Krell. Os guardas Kador o tratavam com respeito cauteloso, porque o soberano tinha deixado claro que Guilherme tinha sua aprovação. E as irmãs de Shiva, bem, elas o odiavam, ou fingiam odiar. Guilherme não tinha certeza. Shiva mudou também. A ingenuidade mimada que a definia antes tinha desaparecido, substituída por algo mais afiado, mais confiante. Ela caminhava pelos corredores do palácio com a cabeça erguida, as 4 mãos relaxadas, sabendo que tinha ao seu lado alguém capaz de destruir qualquer ameaça. E Guilherme finalmente podia ser ele mesmo. Não precisava mais fingir ser manso. Não precisava mais sorrir educadamente quando nobres idiotas faziam perguntas condescendentes. Ele era livre, dentro dos limites do palácio, pelo menos. E liberdade, mesmo limitada, era algo precioso depois de meses de fingimento. Mas a verdadeira mudança aconteceu à noite. Quando os corredores estavam vazios e as festas tinham terminado, quando Shiva e Guilherme ficavam sozinhos em seus aposentos, longe dos olhares julgadores da corte. Ali, eles conversavam. Realmente conversavam. Ela lhe contava sobre a pressão de ser filha de um soberano, sobre as expectativas impossíveis, sobre o tédio sufocante de uma vida controlada desde o nascimento. E ele lhe contava sobre as ruas de São Paulo, sobre a rota, sobre as missões que o transformaram de um garoto assustado em um matador eficiente. E lentamente, entre palavras e silêncios, eles construíram algo que nenhum deles esperava. Confiança. Uma noite, Shiva o encontrou no terraço privado de seus aposentos, olhando para o céu estrelado. Ela se aproximou silenciosamente, as 4 mãos entrelaçadas atrás das costas, observando-o. Guilherme sabia que ela estava ali. Ele sempre sabia. Mas não se virou. Apenas continuou olhando para as estrelas, procurando constelações que ele conhecia, procurando o caminho de volta para casa. Você sente falta? Shiva perguntou suavemente. Guilherme assentiu. Todos os dias. Ela se aproximou mais, parando ao lado dele. Da terra?
Ele balançou a cabeça. Não da Terra em si, mas das pessoas, da minha equipe, dos que morreram na missão que deu errado. Eu devia ter morrido com eles, mas em vez disso... Em vez disso, você foi capturado, Shiva completou, a voz carregada de culpa. E vendido. E comprado por mim. Guilherme finalmente se virou para encará-la, vendo a dor nos olhos âmbar. Sim, ele disse simplesmente. Mas sabe o que é engraçado? Se eu tivesse morrido naquela missão, teria sido apenas mais um nome em um memorial. Mais um soldado esquecido. Mas em vez disso, eu acabei aqui, com você. E de alguma forma, isso parece certo. Shiva piscou, surpresa. Certo? Guilherme deu de ombros. Talvez não certo, mas inesperado. E depois de anos fazendo as mesmas missões, matando os mesmos alvos, seguindo as mesmas ordens, inesperado é refrescante. Shiva riu suavemente, um som raro vindo dela. Você é estranho, Guilherme Ximenes. Ele sorriu. Você é estranha, Shivanar. Ela balançou a cabeça, mas estava sorrindo também. Minhas irmãs acham que você está me manipulando, que está planejando algo, que vai me usar para escapar ou, sei lá. Elas não entendem. Guilherme se aproximou, diminuindo a distância entre eles, até que ficaram a poucos centímetros de distância. Ele pequeno e mortal, ela grande e poderosa. E você? Você entende? Shiva o olhou nos olhos procurando por mentiras, por enganos, por qualquer sinal de falsidade. E não encontrou nada além de sinceridade. Eu acho que sim, ela sussurrou. Eu acho que você é exatamente o que parece. Perigoso, leal, honesto e meu. Guilherme ergueu a mão e tocou o rosto dela, os dedos deslizando pelas escamas frias com uma gentileza que contrastava completamente com a violência que ela tinha visto ele cometer. E você é minha, ele murmurou. Mesmo que tecnicamente eu ainda seja sua propriedade. Mesmo que tecnicamente eu ainda seja um escravo. Nada disso importa, porque agora nós dois sabemos a verdade. Shiva fechou os olhos, inclinando-se para o toque. Qual verdade? Guilherme sorriu contra a pele dela. Que você não me comprou. O destino nos juntou. E qualquer um que tentar nos separar vai aprender o que significa desafiar o inevitável. Eles ficaram assim por um longo momento. Dois seres de mundos completamente diferentes, unidos por circunstâncias impossíveis e uma conexão que nenhum deles conseguia explicar completamente. E então, Shiva abriu os olhos e perguntou a pergunta que tinha estado rondando sua mente por semanas. Se eu te libertasse, se eu te desse uma nave e te mandasse de volta para a Terra, você iria? Guilherme não hesitou. Não. Ela piscou, surpresa. Não? Ele balançou a cabeça. A Terra não é mais minha casa. Minha equipe está morta. Minha carreira na rota acabou. E mesmo que eu voltasse, o que eu faria? Voltar para as missões? Voltar para matar sob ordens? Não, eu já fiz isso por tempo suficiente. Então o que você quer? Shiva perguntou genuinamente curiosa. Guilherme sorriu. Aquele sorriso pequeno, perigoso, que ela amava e temia. Eu quero ficar aqui, com você, protegendo você, matando quem tentar machucá-la e ocasionalmente deixando sua família horrorizada com minha existência. Shiva riu. Um som real, genuíno, que ecoou pelo terraço. Você é impossível, ela disse, mas estava sorrindo. Guilherme deu de ombros. Você me comprou. Agora tem que me aguentar. E então, porque nenhum deles conseguiu resistir mais, eles se beijaram novamente. Não com a hesitação da primeira vez, mas com a confiança de dois predadores que tinham encontrado seu par. Quando se separaram, Shiva respirava pesadamente, as escamas arrepiadas, os olhos brilhando. Minhas irmãs vão ter um ataque quando descobrirem, ela disse, mas não soava preocupada. Soava excitada. Guilherme sorriu maliciosamente. Então, vamos garantir que elas descubram da forma mais dramática possível. Shiva piscou. O que você está planejando? Guilherme se afastou, caminhando em direção à porta dos aposentos. Você vai ver. Mas primeiro, eu preciso conversar com seu pai e com os guardas Khador.
e talvez com alguns dos comerciantes que frequentam o palácio. Shiva o seguiu, confusa, mas intrigada. Por quê? Guilherme olhou para trás, os olhos castanhos brilhando com algo que poderia ser diversão ou loucura. Porque se eu vou ficar aqui, se eu vou ser seu companheiro oficialmente, então vou fazer isso direito. Vou fazer isso do jeito humano. E o jeito humano é barulhento. O evento aconteceu 3 ciclos depois, no grande salão do Palácio Tixari. Um espaço colossal onde o soberano recebia dignitários, celebrava vitórias e anunciava decretos que ecoavam por setores inteiros. Centenas de nobres estavam presentes, vestidos com suas melhores sedas e metais preciosos, taças de bebidas exóticas nas mãos, conversando em voz baixa sobre política, alianças e escândalos recentes. E então, sem aviso prévio, as luzes se apagaram. O salão mergulhou em escuridão. Murmúrios nervosos se espalharam pela multidão. E então uma única luz se acendeu. Um holoprojetor no centro do salão, projetando a imagem de Guilherme Ximenes. Mas não o Guilherme que eles conheciam. Este estava vestido com o uniforme negro da rota, completo com insígnia distintivo e a expressão fria de um soldado em missão. A imagem falou, a voz ecoando pelo salão com autoridade militar. Meu nome é Capitão Guilherme Ximenes, da Divisão de Operações Especiais Terrestres, conhecida como Rota. Eu servi por 8 anos. Realizei 43 missões em território hostil. Eliminei 127 alvos de alto valor e morri, oficialmente, 6 meses atrás durante uma operação que fracassou. A imagem fez uma pausa, deixando o silêncio crescer. Mas eu não morri. Fui capturado, vendido e comprado por Lady Shivanar, que me tratou como um pet, uma curiosidade exótica, um brinquedo. Murmúrios chocados se espalharam pela multidão. A imagem continuou. E eu deixei. Porque observação é sobrevivência, paciência é estratégia e esperança. A imagem sorriu, aquele sorriso pequeno, perigoso. Esperança é encontrar alguém que vale a pena proteger. As luzes voltaram, e no centro do salão, onde o holoprojetor estava, agora havia 2 figuras. Shivanar, vestida com a armadura cerimonial Tixari, escamas douradas polidas, armas ornamentais nos quadris, uma capa que parecia feita de luz condensada. E ao lado dela, Guilherme Ximenes, vestido com o uniforme negro da rota que ele tinha conseguido recriar com a ajuda de artesãos locais, cada detalhe perfeito, cada insígnia no lugar certo. Eles estavam de mãos dadas, 4 mãos dela entrelaçadas com as 2 dele, e olhavam para a multidão com expressões idênticas, desafiadoras. O soberano Tixarvel levantou-se de seu trono, os olhos dourados fixos na filha e no humano. E então, para a surpresa de todos, ele começou a bater palmas. Um som lento, rítmico, que ecoou pelo salão. Minha filha, ele disse, a voz carregada de algo que poderia ser orgulho. Você sempre foi a mais comportada, a mais obediente, e agora você está aqui, desafiando toda a corte, anunciando publicamente que seu companheiro é um matador humano. Ele fez uma pausa, o sorriso crescendo. Eu não poderia estar mais orgulhoso. A multidão explodiu em murmúrios, choque, indignação, fascínio, mas ninguém ousou protestar. Não quando o soberano tinha aprovado. Não quando Guilherme olhava para eles com aqueles olhos calmos que prometiam morte para qualquer um que ousasse desafiar. Shiva se adiantou, a voz clara e firme. Eu comprei Guilherme Ximenes achando que ele era inofensivo, achando que ele era um brinquedo, mas eu estava errada. Ele é um soldado, um protetor, um predador, e ele é meu, assim como eu sou dele. E qualquer um que tentar mudar isso... Ela fez uma pausa, os olhos âmbar varrendo a multidão. Qualquer um que tentar mudar isso vai descobrir o que significa desafiar não uma, mas 2 pessoas que não têm nada a perder. Guilherme apertou a mão dela, um gesto pequeno, mas carregado de significado. E então ele falou, pela primeira vez dirigindo-se diretamente à corte Tixari. Eu vim de um planeta distante. Fui capturado, vendido, escravizado.
Mas eu sobrevivi. E agora estou aqui ao lado de alguém que vale mais que qualquer liberdade que eu poderia ter buscado. As palavras dele ecoaram pelo salão, e pela primeira vez, a multidão ficou completamente silenciosa, porque havia algo nas palavras, algo na forma como ele as dizia, que tocava algo primitivo dentro deles. A compreensão de que lealdade verdadeira, amor verdadeiro, não pode ser comprado ou forçado. Só pode ser escolhido. E Guilherme e Shiva tinham escolhido um ao outro, contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas. E ninguém no universo poderia mudar isso. O soberano desceu de seu trono e caminhou até eles, parando diretamente diante do casal improvável. "Vocês têm minha bênção", ele disse simplesmente. "E que os deuses tenham piedade de qualquer um que tente separar vocês." E assim, naquele salão cheio de nobres chocados e guardas confusos, Guilherme Ximenes, ex-capitão da rota, ex-escravo, ex-bichinho de estimação, se tornou oficialmente o companheiro de Lady Shivanar. Não como um escravo, não como um troféu, mas como um igual, como um parceiro, como algo que o universo ainda não tinha um nome adequado. E quando eles saíram do salão juntos, de mãos dadas, ignorando os sussurros e os olhares, ambos sabiam que tinham começado algo novo, algo perigoso, algo inevitável. Porque a galáxia tinha subestimado os humanos por tempo demais. Tinha pensado que eram fracos, frágeis, inofensivos, mas Guilherme era a prova viva de que humanos eram predadores. Apenas esperavam o momento certo para mostrar suas presas. E agora, com Shiva ao seu lado, ele tinha finalmente encontrado uma razão para deixar o predador livre, e que os céus tivessem piedade de qualquer um que ameaçasse o que era deles. Fim da lenda. Contam as estrelas que Guilherme e Shiva viveram juntos por décadas, defendendo o setor ocidental de ameaças que ninguém mais ousava enfrentar. Ele nunca voltou para a Terra. Ela nunca se arrependeu de tê-lo comprado. E quando finalmente envelheceram, ele mortal, ela longeva, suas histórias já tinham se espalhado por 1000 mundos. A história do humano que foi subestimado, a história da nobre que viu além das aparências, e a história de como, às vezes, o maior perigo não é o que parece ameaçador à primeira vista, mas o que escolhe ser manso até decidir não ser mais.